E vamos de Fluminense e Internacional, vamos de terceira rodada do Brasileirão de 2022. O Fluminense recebe o time colorado para essa partida importante para o cenário das próximas rodadas. Eu diria que mais do que só para essa terceira rodada, essa partida importa muito para as próximas, para a quarta e para a quinta rodada do Brasileirão e para a confiança do time tricolor nessas próximas semanas decisivas. Tudo que você precisa saber sobre essa partida que acontecerá neste sábado, você encontra aqui neste vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E eu vou te fazer um pedido, se você gostar desse vídeo, você deixa o seu like. Se você gostar daqui do canal, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor, já que hoje é dia de Fluminense Internacional, tem vídeo de pré-jogo. O jogo acontece às 19 horas. Fluminense jogando pela terceira vez seguida no Brasileirão, a terceira rodada, e o Fluminense joga pela terceira vez no sábado, né? Tá num ritmo ali de jogos aos sábados inacreditável. Só que nas próximas duas rodadas, né, que já foram desmembradas, o Fluminense joga joga no domingo, né? Vai jogar no horáriozinho padrãozete da Globo. Jogo às 19 horas do sábado, jogo no Maracanã, transmissão da partida. Essa transmissão ele é exclusivo do Premier, não passa no Sport TV. Mas você pode acompanhar todos os resultados, todas as notícias e tudo relacionado ao Campeonato Brasileiro e ao Fluminense lá no aplicativo OneFootball. Siga o Fluminense no OneFootball, acompanhe todo o desempenho dele no Campeonato Brasileiro e, claro, mais importante do que isso, todas as notícias e os gols ao vivo. Saiu o gol, tá no OneFootball, beleza? Bem, vamos embora pra gente poder falar sobre o Fluminense e o Inter, lembrando só o histórico, né? Rapidinho, eu sempre gosto de dar um histórico aqui, né? É o jogo de número 88 entre Fluminense e Internacional, foram 87 até agora. A gente venceu 29 e eles venceram 32. E foram 26 empates. A gente venceu os 3 últimos jogos no Maracanã. 21, 20 e 19. Compensação em 2018, a derrota que a gente sofreu foi um 3-0 só no primeiro tempo, uma vergonha absurda. Enfim, não se repita hoje. Bem, é fato de que a gente chega nesse momento da temporada e a gente tá falando aí do 26º jogo do Fluminense, muito complexo, etc. Mas a gente chega nesse momento da temporada e a gente fala de cansaço. Isso é um fato. Fluminense que de início, né, pelo menos ali até o seu 14º jogo na temporada, tinha viajado uma vez, uma viagenzinha pra Colômbia, e todos os jogos haviam sido no Rio de Janeiro. De lá pra cá, nos últimos 10 jogos, né, do 15 ao 24, foi para o Paraguai, isso tudo sempre jogando, lembrando, né, 2 vezes na semana, o Fluminense não teve uma rodada de descanso. Foi ao Paraguai jogar contra o Olímpia, foi a Barranquilha jogar contra o Júnior e foi a Cuiabá jogar contra o Cuiabá. Qual que é o problema? 3 viagens em 10 jogos? De boa, né? O problema é que a viagem para Barranquilha e para Cuiabá foi na mesma semana. E a viagem para Barranquilha, ela é descomunal para quem sai do Rio de Janeiro, tendo que ficar 2 noites em claro, porque você só tem viagem à noite para lá. Então isso é muito complicado. É óbvio que aquela semana, né, a semana passada, né, a semana anterior a essa que a gente tá vivendo agora, hoje é sábado ainda, aquela semana, o Fluminense ficar de terça para quarta, de segunda para terça em claro, de quinta para sexta em claro, e ainda fazer uma viagem Barranquilha-Cuiabá nesse meio, é óbvio que aquilo ferrou o time fisicamente, aquilo destruiu o time, ninguém tem como contestar que isso influencia de fato no rendimento do time. Mas é óbvio também, que a gente vai falar no Bola em Campo, que o desempenho também, mesmo assim, tá vencendo um pouco mais abaixo. Eu escrevi no último pré-jogo, pra poder falar o seguinte aqui, que era no jogo contra o Vila Nova, né, pela Copa do Brasil. Público baixo, ridículo, diria eu. Tem todo o cenário, mas menos de 10 mil é coisa inacreditável. Eu só vou repetir isso, né? A última parcial divulgada na sexta-feira era de 8 mil pessoas. É óbvio, no sábado as pessoas devem ter uma compra maior, porque muita gente não tá trabalhando e etc. Mas dessa vez não tem horário, dessa vez não tem questão de ingresso, porque o crédito lá em dobro, né, da pandemia
tá valendo agora, então muita gente tá com ingresso sobrando, muita gente que era sócio, metade, agora tem um ingresso inteiro disponível, e mesmo assim o público é baixo. Então, assim, me desculpa, mas eu não consigo entender. Eu tô chegando num ponto das pessoas me perguntarem, eu falo, cara, torcida do Fluminense não gosta de estádio, sei lá. E não é esse o fato. Mas tá assim, tá realmente num nível de ridículo muito grande. Ah, mas o time, etc. Cara, 2018 a gente tinha um time muito mais merda que esse. 19 a gente tinha um time muito mais merda que esse. Resultados muito piores. E não era isso. Enfim. O jogo contra o Inter é crucial. Eu abri até falando disso. É crucial pra esse jogo. Não só pra essa rodada, né? Pro Fluminense chegar a 7 pontos. Tem ali a micro possibilidade até de terminar líder nesse sábado, mas dependeria de muitos resultados ali do São Paulo. Não, o São Paulo perdeu, né? Mas dependeria do resultado do Atlético Mineiro, resultados do Flamengo, enfim. Do Palmeiras também, né? Quem sabe. Não, o Palmeiras não chega, o Palmeiras tem 2 pontos. Enfim, basicamente Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro podem atrapalhar a vida do Fluminense ali nessa briga também por uma liderança, mas não é tanto esse fator hoje, né? O principal de hoje são as 2 próximas rodadas que já estão desmembradas. O Fluminense, no meio de semana, tem um jogo importantíssimo, vale a vida dele na Sul-Americana, contra o União e contra o Júnior, nas 2 terça e quarta-feira, jogando em casa. São 2 jogos de atenção máxima em relação à Copa Sul-Americana. E nos 2 finais de semana seguintes, tem jogos duríssimos fora de casa. Contra o Coritiba e contra o Palmeiras. O Palmeiras nem se fala, no Allianz Parque. E o Coritiba, um time chato. A definição de time chato. Ou seja, há um risco, há uma possibilidade do Fluminense ter que suar muito para poder conquistar pontos nos próximos finais de semana. Isso tudo tendo uma dedicação muito forte no meio de semana. Então, pontuar hoje, ganhando do Inter, não só o empate, é crucial para a vida do Fluminense. Como fazer isso? Vamos falar no Bola em Campo. E a dificuldade é grande, hein? Meu amigo. Qual foi o último jogo que a gente chegou aqui e falou, Abel não tem problemas para o time titular? Pois é, Abel tem problemas para o time titular. Vamos de Brasileirão e vamos aí, ó, de escalação provável, porque Abel tem problemas. Iago Paulista e Caio Felipe, né, brincando aí. Caio Paulista e Iago Felipe estão fora da partida, se recuperaram ali já mais tranquilamente da pancada, das lesões, mas não tem condições de jogo para essa partida contra o Internacional neste sábado. E Abel tem algumas dúvidas ainda em relação à condição física. Lembrando, os 2 jogadores se machucaram por questões mais de pancada do que necessariamente questões musculares, né? Tanto Caio quanto Iago. Mas o Fluminense vai tendo que fazer esse jogo. E aí eu tinha até... Pô, não vou lembrar agora quem falou essa frase, cara, mas eu cheguei a ver em algum lugar aí a frase até falando... até quem viaja e não joga, se cansa virando noite, né? Direto. Enfim, mas os jogadores recebem muito bem. Exato, cara. Beleza. Você pode receber bem ou mal... Seu físico não aguenta mais que você tem mais dinheiro, não. Não sei se você tá sabendo disso, né? É uma merda, mas é verdade. Enfim, então o elenco do Fluminense passa por aquele problema, aquele momento onde ele é muito testado e precisa ser muito rodado. A provável escalação é essa daqui, com algumas possíveis mudanças que você está já. Fábio no gol. Continuando, né, a linha com 4 defensores atrás e André fazendo essa função de 3 zagueiros. Acho que Abel imagina que ele vai ter mais a posse de bola, como foi contra o Vila Nova. Calegari na lateral direita, Nino na zaga, David Braz também na zaga, e aí a lateral esquerda, assim como a lateral direita, ainda não tá definida. Eu botei Marlon aqui, mas pode ser outro, tá? André, Ganso e Martinelli pelo meio. Martinelli também é uma posição não definida. Luiz Henrique, John Arias e Cano. Esse me parece ser a parte mais concreta ali do time, né? Quais são as outras possibilidades, tá? Essas aí que estão aí na tela agora. A possibilidade de Samuel Xavier no lugar de Calegari. Enfim, Samuel Xavier já jogou contra o Vila Nova. Será que ele seria tomando a posição ou por cansaço? Não sei, acho que tomando a posição não faria qualquer sentido. Na lateral esquerda, Mário Pineda, é muito mais uma questão também dele com o Marlon, né? Achei estranho que na matéria do GE nem citam o Cris Silva, ele tava gripado na quarta-feira. Será que ele ainda continua com a questão da gripe, enfim. Mas é estranho nem citarem ele, né? Por mais que você queira ou não queira, você goste ou não goste, Cris Silva era um personagem relevante em relação a esse Fluminense até agora. No meio de campo, lembrando, a gente não tem Nonato, então há a possibilidade... sem Nonato e sem Iago Felipe, de Wellington jogar e Martinelli ir pro banco, e aí muda um pouquinho o desenho, o Wellington vem buscar mais entre os zagueiros, libera um pouco mais André,
Então, essas 3 posições aí que são mais estão em aberto, são as que mais estão em aberto. O Wellington ou Martinelli, Pineda ou Marlon, Samuel Xavier ou Calegari, ou então outras mudanças, né? Porque a gente nunca sabe o que vem da cachola de Abel e o que vem da cachola da turma da preparação física do Fluminense. Fato é, a defesa do Fluminense é meio incógnita, né? Porque no Brasileirão, ela não tomou gol em 2 jogos. 2 jogos, 0 gols. E assim, não só o fato da defesa estar invicta, tá? Mas o fato de ter sido pouco atacado. Nem Cuiabá, nem Santos, tirando um lance do Santos, ameaçaram a defesa do Fluminense. O Fábio fez uma defesa nesses 2 jogos. Em compensação, no meio de semana, meu amigo, o que foi a quantidade de chances que o Júnior teve e meteu 3 gols. Logo depois, a quantidade de chances que o Vila Nova teve e meteu 2 gols. São 5 gols em 2 jogos. Qual defesa vai entrar em campo pelo Fluminense nessa partida contra o Internacional? Torço para que mantenha o retrospecto do Brasileirão. Sobre o Inter, vale dizer, né? Eles trocaram de treinador recentemente, né? Saíram lá do Medina para o Mano Menezes, exatamente. Abel Braga e Mano Menezes se enfrentarão neste sábado. Mano que, enfim, muito marcado na minha memória ainda por aquela vergonha dita por ele enquanto treinador do Bahia ainda, naquele jogo contra o Flamengo. O Internacional tem um retrospecto muito real, óbvio, trocou de treinador, mas tem um retrospecto muito ruim nos últimos jogos, que é o fato de levar gols sempre. Os últimos jogos do Inter, levou gol do Fortaleza, apesar de ter ganhado, levou gol do Guairenha, levou gol do Atlético Mineiro, levou gol do Nuever Octubre, não levou gol do Grêmio numa partida em que ele já tinha levado 3 na ida e não foi campeão, levou gol do Guarani de Bagé, enfim, o único time que jogou contra o Inter até agora, de março pra cá praticamente, e não fez gol foi o Grêmio, que só fez uma vez e foi para dar o título. Então é um time de uma defesa não muito confiável. Não vi o jogo entre Inter e Fortaleza, vi só um pedaço ali do jogo, né, um pedaço do primeiro tempo, então não deu pra tirar muitas lições ali daquele Inter não, mas enfim, verei neste sábado e pretendo ver mais do Inter nesse Brasileirão até agora. Não é um time muito confiável na defesa, mas Mano Menezes agora vai ter um tempo maior pra treinar, o que às vezes quer dizer também que o Inter vai piorar, né, tem esse detalhe também, o treinador que tem tempo pra treinar, o time piora, né. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. Ele é meio jovem, assim, né? Mas é um árbitro que tem crescido bastante aí no Brasil. Já fez arbitragens, assim, em jogos do Fluminense no passado, que a gente reclamou muito. Mas, no geral, ele não é um árbitro, assim, ruim, muito ruim, lembrado, não. É a mesma situação do árbitro passado, né? Na média do Brasil, ele tá um pouquinho acima até da média. Só que, assim, não custa a gente lembrar de que tá um pouquinho acima da média no Brasil. A média é muito baixa, né? Ele apitou recentemente o Ceilândia e Botafogo, que eu vi, mas, enfim, né, não dá pra falar nada de Ceilândia e Botafogo sobre a arbitragem. Apitou o jogo do Flamengo contra o Atlético Goianiense, que teve um erro bizarro, mas foi muito um erro mais dos bandeiras do que do próprio arbitragem. Apitou Goiás e Palmeiras, que eu não vi muita coisa diretamente sobre erro de arbitragem no jogo. Enfim, não tenho muito o que falar sobre o Braulio, não, apesar de ser um árbitro muito conhecido, não é um árbitro que tenha me marcado muito negativamente nem positivamente. Tem jogos que a turma reclama dele, Fluminense Palmeiras, Fluminense Corinthians, lá em São Paulo, de caseiro e tal, mas se ele for caseiro hoje, tá de boa também. Lembrando que nessa partida tem VAR, Copa do Brasil e Sul-Americana não tem nas primeiras fases, mas no Brasileirão tem VAR no Brasileirão inteiro. Estarei lá do Maracanã, hein? Partida às 6. Tamo junto. Você vai assistir no Premiere? Beleza, sem problema. Ouvidinho ligado no Raiz Tricolor, transmissão com o maior ambiente. Vai ser difícil ter ambiente de torcida, mas a gente tenta. Até a próxima. Muito obrigado a todo mundo. Deixa seu like aqui embaixo. Tava indo embora já sem deixar, não tava? Então, aperta aqui embaixo dessa moral. Valeu!